Capítulo 11. A mania de comprar por paixão. Quando Jiang Chen abriu seus olhos no dia seguinte, notou alguns traços de vitalidade que antes não estavam presentes. Ele se levantou e se alongou. Todo o seu corpo se encheu de um tipo explosivo de poder. 30 a 40% do efeito da pílula do karma celestial já eram impressionantes o suficiente para curar quase 80 para 90% de todas as feridas de Jiang Chen. Adicionando o fato de que ele gastou a noite toda reparando os meridianos do Qi verdadeiro e fortificando o seu corpo após liberar o quarto meridiano, o funcionamento do seu corpo tinha melhorado em muitos níveis durante apenas uma noite. Jiang Zhen já estava lá desde bem cedo e estava em boa forma. Ele vibrava todas as vezes que pensava em como educou a esposa e ganhou novamente a sua honra como o homem da casa após ela lhe pedir desculpas, e também sobre a proeza que ele conseguiu realizar entre os lençóis na noite anterior. Mas ele estava realmente espantando quando viu Jiang Chen saindo do quarto. Jovem Duque, você... O Jiang Chen anterior era um carrasco, algumas vezes um dominador, algumas vezes ansioso ou depressivo. Em outras palavras, ele não era bom em nada, mas atualmente, o jovem duque estava com uma cara nova. A sua simples presença e aura eram como uma espada que havia acabado de sair da fornalha, com bordas afiadas e brilhantes. Jiang Zhen, prepare um cavalo. Vou sair. Senhor. Jiang Zhen faria de tudo para o jovem duque. Ele antes pensava que ser um garoto de recados para o jovem duque era um pé no saco, mas depois dos acontecimentos do dia anterior, ele estava soltando fogos de admiração. Somente depois de deixar a mansão que Jiang Zhen cuidadosamente perguntou: Jovem Duque, onde nós estamos indo? Para o Salão da Cura. Jiang Chen estalou o chicote e saiu galopando com o seu cavalo. Ele estava com um humor extremamente bom. Um homem monta ao seu cavalo e galopa rapidamente quando está orgulhoso. Ei, jovem Duque, por favor, espere o seu servo. Jiang Chen já havia desaparecido no horizonte quando Jiang Zhen reagiu. Os majestosos prédios do Salão da Cura apareceram diante de Jiang Chen em alguns instantes. Quando ele chegou diante da porta do salão, os clientes que entravam e saíam reagiram como se tivessem visto um fantasma. Apesar de tudo, Jiang Chen ainda era o filho de um duque e tinha um pouco de fama na capital. O peido que ele soltou no templo sagrado foi o suficiente para que se tornasse a principal notícia da capital inteira por 2 dias. Peidar durante os ritos do culto celestial. Mas esse Jiang Chen era outra coisa. Assim sendo, o nome de Jiang Chen foi muito falado durante os 2 últimos dias. Era sinônimo de único. Jiang Chen peidou durante os ritos do culto celestial. Ele havia desrespeitado os deuses. O rei o condenou a ser espancado até a morte. Essas eram as notícias em todo o reino. Mas somente alguns sabiam que ele não tinha morrido depois de ser espancado. Desta forma, o fato de aparecer em público iria gerar outro rumor. Você está vendo aquilo? Aquele não é o jovem duque inútil da província de Jianghan? E daí se for ele? Existem tantos poderes na capital, você realmente quer bajular aquele lá? Bajular? Merda nenhuma. O que eu estou dizendo é que aquele é Jiang Chen. Ele não tinha sido espancado até a morte por ter peidado durante os ritos do culto celestial. O quê? Você está falando sobre o Jiang Chen? Aquele esquisito? Onde? Esse tipo de conversa estava soando por todo o Salão da Cura. Pessoas formaram pequenos grupos e estavam quase todos discutindo sobre o que acabaram de ver. Mas em relação a Jiang Chen, ele não se importava com aqueles olhares e estava menos interessado ainda em parar para discutir com aquelas pessoas. Ele tinha coisas mais importantes para tratar com o Salão da Cura. Ele ainda tinha mais 2 dias antes de entrar no palácio para tratar a princesa. Ele deveria fazer alguns preparativos, independentemente do que acontecesse. Não seria uma ideia sensata passar pelos muros de mãos vazias. Ele teria de se explicar. Jiang Chen já tinha preparado um plano para lidar com o problema de Dongfang Jiruo. Ele estava no Salão da Cura para começar a preparar algumas coisas. A atitude do representante do Salão da Cura tinha obviamente mudado devido aos eventos do dia anterior. Era aparente que algumas mudanças internas foram realizadas. Jiang Chen colocou uma lista sobre o balcão. Olá, eu gostaria de comprar todos os ingredientes na lista. O representante pegou a lista e acenou, mas se assustou assim que olhou para ela. Um ingrediente do 6º nível espiritual. Senhor, você tem certeza que quer esses ingredientes? Apenas prepare os ingredientes de acordo com a lista. Jiang Chen respondeu enquanto sorria. Mas esses ingredientes? O representante hesitou. O quê?
O nível é muito baixo? Você não tem em estoque? Então altere para uma fruta flamejante das 9 auroras. Foi como se o representante tivesse acabado de ser acertado por um raio, que queimou toda a sua pele e seus órgãos. Ele mal conseguiu manter um sorriso no rosto. Senhor, o que é uma fruta flamejante das 9 auroras? O salão não possui isso. O osso de dragão da Reiva Solar é um item bastante raro de valor inestimável. É um dos nossos ingredientes mais valiosos e é guardado como um tesouro. Atualmente, o Salão da Cura tem apenas uma unidade e o preço é... Mas o quê? Você pensa que eu não sou capaz de pagar por ele? Jiang Chen franziu as suas sobrancelhas. O representante deu uma risada e pensou. Ele pelo menos foi capaz de ler entre as linhas. Eu realmente estou preocupado que você não possa pagar por isso. Mas a surra que o seu colega tomou no dia anterior o ensinou a não julgar um livro pela capa. A situação é a seguinte. Esse item é extremamente raro e até mesmo o administrador é incapaz de consegui-lo. Um dos elders deve permitir antes que nós possamos realizar a negociação. Ele explicou pacientemente e involuntariamente dando um passo para trás. Não seria possível que esse senhor também teria um medalhão do dragão e também o estapeasse, certo? Mas tanta dificuldade e trabalho por um mero osso de dragão da Reiva Solar? Onde está o elder? Diga-o para aparecer. Eu não tenho tempo a perder. Jiang Chen realmente não queria perder muito tempo no Salão da Cura. Não havia nada que o representante pudesse fazer, a não ser chamar o Elder. Jiang Chen estava limpando as unhas quando um barulho soou do lado de fora da porta. Uma pequena multidão entrou. O líder do grupo aparentava estar entre os 16 e 17 anos e estava muito bem vestido, em peles e seda. Ele andava com arrogância e orgulho e se aproximou do balcão. Ele deu um tapa no balcão. Diga ao seu supervisor para aparecer. Eu quero o osso de dragão da Reiva Solar e eu estou com muita pressa. Vamos, 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 ninguém vai ser capaz de suportar as consequências por me atrasar. O tom dessa pessoa era exageradamente arrogante. Ele não tinha respeito por ninguém. Ele nem mesmo se importou com os outros clientes nos outros balcões. Os representantes nos outros balcões, no entanto, estavam todos impressionados. Normalmente, ninguém solicitaria o osso de dragão da Reiva Solar por um período de 3 a 5 anos. Mas no mesmo dia, 2 pessoas apareceram para comprar assim que eles abriram as portas. Teria o valor do osso de dragão da Reiva Solar aumentado? 3 pessoas apareceram por trás do balcão em pouco tempo. Além do representante, o administrador e uma elder o acompanhavam. A elder tinha a aparência de estar nos 40 anos e tinha uns desenhos estranhos nas sobrancelhas. Ele estava usando uma grande quantidade de joias, demonstrando o seu estranho gosto pela moda. Quem quer comprar o osso de dragão da Reiva Solar? Eu, Tia Lan, você se lembra de mim? Eu sou o filho do Duque de Baihu, Bai Zanyun. Bai Xianling é o meu pai. Você me segurou quando eu era pequeno. O garoto arrogante começou a bajular a elder. É o jovem Duque de Baihu. O osso de dragão da Reiva Solar seria para você ou para o seu pai? O ducado de Baihu era um dos mais importantes ducados no Reino Oriental. Ele era classificado entre os 5 melhores. Até mesmo uma elder do Salão da Cura tinha que demonstrar respeito. Tia Lan, não faça mais perguntas. Apenas saiba que o seu sobrinho precisa com urgência. Rápido, qual o preço? Eu voltarei e te agradecerei depois. A elder Lan sorriu friamente. Você realmente está com pressa. Você vai dar um ingrediente de nível espiritual para uma garota? Bai Zanyun riu. Tia Lan sabe de tudo! Tudo bem, não vou perder mais tempo. O preço do osso de dragão da Reiva Solar é de 2 milhões de pratas. Você trouxe dinheiro suficiente com você? Eu trouxe sim. Eu teria vindo sem o dinheiro. Todo mundo sabe que o Salão da Cura não vende fiado. Bai Zanyun estava meio preocupado. Jiang Chen já havia aguentado a conversa e as risadas por tempo suficiente. Ele fechou a cara e bateu na mesa. Eu digo, você não está se esquecendo de nada? Quem chega primeiro tem prioridade? Tanto a elder Lan quanto Bai Zanyun aparentemente só agora notaram Jiang Chen. Os dois deram uma olhada estranha nele. Bai Zanyun, em particular, tinha uma expressão bastante irritada em seu rosto. Ele queria dizer, mas quem diabos é você? Quem quer que seja, meu caro. Eu te pergunto, eu não fui o primeiro a solicitar o osso de dragão da Reiva Solar? Jiang Chen perguntou calmamente. O representante nunca teria imaginado que outro comprador iria entrar por aquelas portas em tão pouco tempo. Mas o sinal dourado pendurado na entrada não o deixou mentir. Ele abriu e fechou a boca, mas não conseguiu fazer nenhum som. Bai Zanyun aparentemente entendeu alguma coisa e deu uma risada. Você quer comprar também? Bai Zanyun tinha corrido até o salão como se fosse a última coisa que ele faria em vida.
para ter certeza de que compraria o osso de dragão da Reiva Solar, mas não para ele. Ele queria comprar porque ouviu que a filha do duque com a maior classificação no Reino Oriental, Long Zhaofeng, de alguma forma estava doente devido ao vento frio enquanto treinava. Ela precisava deste item com a maior urgência para uma cura, e por isso ele correu para o salão da cura. Ele queria estar na frente da competição comprando o osso de dragão da Reiva Solar e dando de presente para Long Zhuxue, como um presente de paquera. A primeira coisa que ele pensou quando ouviu que Jiang Chen também queria comprar o ingrediente era que ele também era um rival. Jiang Chen olhou para Bai Zhanyun com um olhar indiferente, mas não tinha nada de interessante para falar para aquele idiota. Ele apenas falou com a Elder Lan. Estimada Elder, eu apenas fiz uma pergunta. O salão da cura respeita a prioridade na ordem dos pedidos? A Elder Lan era velha e já tinha presenciado uma grande quantidade de barracos. Com um sorriso, ela disse: Então, nós realmente respeitamos a ordem de chegada, mas alguns casos são mais importantes que outros. Bai Zhanyun quer o osso de dragão da Reiva Solar para salvar uma vida. Dizem que salvar uma vida é um ato tão nobre quanto construir 7 templos para Buda. E ele também é o jovem duque de Baiyu. Por que você não o trata com respeito? O respeitar é o mesmo que... Bai Zhanyun estufou o seu peito e disse com orgulho: Isso mesmo, você me parece familiar. Qual o seu nome? Me dê o osso de dragão da Reiva Solar. E então eu, Bai Zhanyun, vou tomar conta de você aqui na capital. Jiang Chen não sabia se ria ou se chorava. Era claro que a Elder Lan era corrupta quando se tratava de Bai Zhanyun. E se eu não quiser? Jiang Chen respondeu friamente dando uma risada. O quê? Bai Zhanyun ficou muito mais que surpreso. Qual é o seu problema? Eu sou o herdeiro do Duque de Baihu e o futuro Duque de Baihu. Você nem mesmo demonstra respeito para o quarto mais importante ducado do reino? Você é muito corajoso. Me diga o seu nome. Me deixe saber quão importante é a pessoa que não me respeita, o herdeiro do ducado de Baihu. Naquele momento, alguém que estava assistindo se atreveu a falar. Ele é Jiang Chen. O herdeiro do ducado de Jianghan, eu acho. Isso, é ele mesmo. Mas ele não foi espancado até a morte? Tanto Bai Zhanyun quanto a Elder Lan estavam espantados com as respostas. O herdeiro do ducado de Jianghan, Bai Zhanyun deu uma olhada profunda em Jiang Chen e finalmente o reconheceu. Ele apontou para Jiang Chen e começou a dar risadas. Você, realmente é você? Você não tinha sido espancado até a morte? Muito bem, Jiang Chen. Você se fingiu de morto. Isso é o mesmo que enganar o rei. É traição. A aparência de Jiang Chen havia mudado inteiramente devido ao treinamento intenso. Adicionando o fato de que Bai Zhanyun não teve muito contato com Jiang Chen antes, era possível entender o porquê de ele não ter sido reconhecido antes. Ele se sentiu ainda mais arrogante e prepotente depois de saber a identidade de Jiang Chen. Jiang Chen, você realmente tem coragem. Uma coisa é se fingir de morto. Como você ousa se mostrar em público quando supostamente você está morto? Isso é claramente uma provocação contra a nossa autoridade real, contra toda a família real. Eu acho que você deveria se apressar e ir para casa, colocar os seus assuntos em ordem. Mesmo que você tenha sido capaz de ganhar algum tempo, você vai poder usufruir do tempo que lhe resta. Jiang Chen estava com o seu rosto coberto de desdém e com um sorriso irônico disse para Elder Lan. O Salão da Cura prefere fazer negócios com idiotas do que vender ingredientes de nível espiritual para pessoas comuns? Bai Zhanyun ficou furioso no mesmo instante. Jiang Chen, quem você está chamando de idiota? Jiang Chen levantou os ombros e balançou a cabeça com desprezo. Definitivamente um idiota. Não consegue nem mesmo entender uma simples pergunta? Quem aqui além de você seria um idiota? A multidão que estava observando o barraco ficou cada vez mais excitada. Esses dois jovens duques comeram alguma coisa estragada? Cada um era mais ousado que o outro, mais dominante que o anterior. Será que uma batalha para determinar quem era mais inútil estava prestes a acontecer? Capítulo 12. Um rostinho bonito? Jiang Chen não se importa. Bai Zhanyun, o herdeiro do ducado de Baihu, era dominante e arrogante. Mas esse não era o herdeiro do ducado de Jianghan, aquele que fez a maior loucura do século. Não foi ele quem peidou durante os ritos do culto celestial? Ele não era um inútil? Quando ele se tornou tão incrível? Até o momento, ele não estava levando o herdeiro do ducado de Baihu a sério. Essa atitude era um desafio aos céus. Era preciso dizer, apesar do Duque de Jianghan estar classificado entre os 15 melhores, o Duque de Baihu estava na 4ª posição.
Ele era um dos maiores e mais renomados duques do reino. O duque de Jianghan e o duque de Baihu não estavam no mesmo nível. A diferença de poder era enorme. Além do mais, graças ao incidente do peido, a vida de Jiang Chen já tinha sido escavada até os mínimos detalhes e era a maior fofoca da capital nos últimos dias. Então, quem não sabia que Jiang Chen era um almofadinha inútil? Era por isso que todos estavam surpresos com a forma que Jiang Chen estava agindo. Apesar de não ter apanhado até a morte, você apanhou até virar um idiota, não é, Jiang Chen? Ótimo, ótimo. Você teve sorte da última vez e não morreu. Hoje eu devo aliviar um pouco o fardo que o rei carrega e te bater até a morte. Eu devo até ganhar uma recompensa por isso. Foi nesse momento que um novo tumulto começou na porta de entrada do salão. Uma pequena multidão de jovens homens ao redor de uma menina, usando um vestido branco, entrou no salão. A multidão de jovens começou a gritar assim que entrou. Nós queremos o osso de dragão da Reiva Solar. Tragam imediatamente. O meu ducado de Yanmen irá comprá-lo. Quando foi decidido que era a sua vez de pagar? O meu ducado de Zuniao é que comprará esse osso de dragão da Reiva Solar. Todos os jovens estavam brigando e discutindo para ver quem é que iria pagar. O barulho e a agitação logo tomou conta de toda a entrada do salão. Jiang Chen esfregou o nariz enquanto pensava. Essas pessoas possuem mais dinheiro do que podem gastar? Qual o problema deles? Todos combinaram de vir me irritar hoje? Não parecia ser esse o caso. Como as pessoas podiam saber que ele precisava do osso de dragão da Reiva Solar? Além do mais, Jiang Chen não acreditava que poderia ter ofendido tantas pessoas, ao ponto de vários herdeiros se juntarem contra ele. Em alguns minutos, tinham pelo menos 7 ou 8 pessoas que estavam fazendo ofertas pelo osso de dragão da Reiva Solar. Todos eles davam a impressão de que não iriam desistir até ter o item em mãos. Isso colocou a Elder Lan em um dilema. Ela era especialista em ler as pessoas. Como ela não iria perceber o show para impressionar a garota? Mas o Salão da Cura tinha apenas um osso de dragão da Reiva Solar. Ela iria irritar uma grande quantidade de pessoas. Não importava para quem vendesse. Cada um desses herdeiros era como um pequeno demônio. Não importava para quem ela vendesse. Seria uma situação muito complicada. A Elder Lan já estava ficando com raiva quando olhou para Jiang Chen de relance e logo teve uma ideia. Queridos jovens duques, nós estamos honrados com a vinda de todos vocês. Entretanto, o Salão da Cura sempre teve regras. Como foi Jiang Chen, o herdeiro do ducado de Jiang'an, o primeiro que quis comprar o osso de dragão da Reiva Solar, ele terá preferência. Aqueles que realmente precisarem do item só poderão comprar se ele desistir da compra. O Salão da Cura irá vender para qualquer um que possa convencer ele a desistir. Essas são as regras do salão. Espero que vocês possam compreender. Que grande maneira de jogar a culpa e a responsabilidade dessa forma. Ela jogou a batata quente para Jiang Chen. Caso Jiang Chen não estivesse disposto a abrir mão do osso de dragão da Reiva Solar, seria problema dele. Quem estaria ofendendo todos esses herdeiros seria Jiang Chen e não o Salão da Cura. Foi uma bela jogada. Todos os olhares se fixaram em Jiang Chen. Por que ele? Jiang Chen? Aquele ridículo que peidou durante os ritos do culto celestial? Ele não morreu? Não foi por sorte que ele não foi espancado até a morte? Quem se importa se ele está vivo ou morto? Ninguém irá tirar o osso de dragão da Reiva Solar de mim? Jiang Chen, não há espaço para o seu mísero ducado aqui. Se coloque no seu lugar e vá embora. Isso é verdade. Como um criminoso ainda ousa dar as caras por aqui? Vá embora cuidar das suas merdas. Apenas algumas pessoas sabiam que ele não tinha morrido. Portanto, a reação das pessoas não surpreendeu Jiang Chen. O que o deixou surpreso foi ter visto tanto ódio em pessoas desconhecidas, porque ele estava sendo ameaçado. Ele ignorou todos os olhares de ódio e deu um sorriso irônico. Será que eu esqueci de olhar que dia era hoje? Lidar com um idiota já é irritante o bastante, mas agora eu tenho que lidar com essa convenção de idiotas. Ele não perdeu mais tempo com papo furado e olhou para a Elder Lan e disse: Elder Lan, que bela forma de jogar os seus problemas nas costas de outra pessoa. Eu não quero ouvir a sua ladainha. Você irá vender o osso de dragão da Reiva Solar ou não? O rosto da Elder Lan ficou sinistro. Você está me ameaçando? Se esse for o caso, então eu realmente irei lavar minhas mãos sobre o assunto. Esperem um momento. O terceiro líder estava se aproximando rapidamente do saguão. Ele estava furioso e falou em um tom agressivo. Elder Lan, qual é o seu problema? Você é incapaz de resolver um assunto tão pequeno. O Salão da Cura conduz os negócios com base em uma grande regra. Nós vendemos a quem chegou primeiro. A Elder Lan ficou atordoada, pensando por um momento enquanto pensava. Ele tomou o remédio errado hoje de manhã? Você não vê esses grandes herdeiros brigando pelo prêmio? Você não tem medo de que todos eles guardem rancor do salão por você estar vendendo
tudo para Jiang Shen. Vale a pena ir tão longe pelo herdeiro do pequeno ducado de Jiang? Ele é apenas um inútil qualquer. O terceiro líder ignorou completamente o olhar confuso da Elder Lan e virou para Jiang Chen sorrindo. Jovem Duque Jiang, você foi o primeiro que quis comprar o osso de dragão da Reiva Solar. Portanto, de acordo com as regras do salão, você terá prioridade. Ele fez uma pausa e depois se virou para o grupo de herdeiros no saguão. Cavalheiros, me desculpem. O Salão da Cura tem essa grande estabilidade no Reino Oriental exatamente por seguirmos as nossas regras com honra e honestidade. Essa é a nossa credibilidade. Eu me sinto honrado por todos vocês escolherem o salão, mas no momento, temos apenas um osso de dragão da Reiva Solar no estoque. Nós só podemos vender para quem chegou primeiro, o jovem Duque Jiang. Agora, se o jovem duque deseja ou não abrir mão do osso de dragão da Reiva Solar, não cabe a mim decidir. Entretanto, isso aqui ainda é o Salão da Cura. Eu peço que tratem esse assunto com educação e respeito. O tom do terceiro líder ficou mais grave. O Salão da Cura não era um lugar onde qualquer um poderia entrar e fazer uma bagunça. O quê? O terceiro líder estava louco? Ele estava vendendo o osso de dragão da Reiva Solar para Jiang Chen? Todos os outros herdeiros presentes eram mais fortes, ricos e poderosos do que o herdeiro de Jiang Han. O terceiro líder tomou o remédio errado de manhã? O que mais chocou todo mundo foi a forma respeitosa e animada com que o terceiro líder falou com Jiang Chen. Jovem Duque Jiang, eu sinto muito que tenha sido ofendido. Por favor, me siga até a minha sala para que eu possa lhe oferecer uma xícara de chá como pedido de desculpas. Os herdeiros no saguão ficaram todos atordoados com essa reviravolta. Quando foi que esse almofadinha inútil se tornou um convidado de honra no Salão da Cura? Até mesmo a menina de vestido branco, cercada pela multidão de herdeiros, olhou para Jiang Chen pela primeira vez. Essa menina era a filha de um duque de primeira ordem do Reino Oriental, a filha de Long Zhaofeng, Long Jushue. A horda de herdeiros estava brigando e competindo entre si para agradar Long Jushue. Toda a bagunça para comprar o osso de dragão da Reiva Solar era para presenteá-la. O item serviria para curá-la do seu mau humor. Porém, Jiang Chen não tinha o menor interesse nesse circo. Quando ele viu Jiang Zheng um pouco atrás do terceiro líder, ele entendeu tudo perfeitamente. Ele sorriu e disse: Por favor, embrulhe todos os ingredientes de nível espiritual que eu quero. Quanto ao pagamento, O terceiro líder se adiantou e disse: Falaremos sobre o pagamento mais tarde. Venha, vamos tomar um chá. Os ingredientes foram rapidamente embrulhados e entregues a Jiang Chen. Ele acompanhou o terceiro líder para dentro, mas como ele não saberia que a razão disso tudo era o desejo de finalizar o contrato da pílula do karma celestial. Caso contrário, como poderia o terceiro líder ignorar todos os outros herdeiros e insistir em vender o osso de dragão da Reiva Solar para ele, e ainda por cima, demonstrar tanto respeito? Espere um momento, irmão Jiang Chen. Um jovem bonito e bem vestido saiu do meio da multidão. Eu sou o herdeiro do ducado Xuanwu, Yi Taishu. Eu lhe peço que me venda o osso de dragão da Reiva Solar. Eu estou disposto a pagar o dobro. Por amizade, o que acha? Era preciso admitir, esse Yi Taishu lidou com a situação bem melhor do que o herdeiro do ducado de Baihu, Bai Janyun. Porém, Jiang Chen precisava do osso de dragão da Reiva Solar, então não tinha como ele abrir mão disso para outra pessoa. Me desculpe, eu tenho um bom uso para o osso de dragão da Reiva Solar, e por isso, não posso vendê-lo. Irmão Yi, você está nos melhores anos da sua vida, mas você está tão entediado para sair às compras apenas por um rostinho bonito? Jiang Chen deu um sorriso evasivo enquanto olhava de relance para Long Juxue, reprovando a atitude dela. Essa mulher permitiu que tamanha comitiva de herdeiros de formasse ao seu redor. Eles estavam se desdobrando em dois para agradá-la, e ela nem mesmo falou alguma coisa. Essa mulher ou era muito fútil ou tinha segundas intenções. E daí se ela era tão bonita quanto uma flor? Na sua vida passada, esse tipo de mulher não serviria nem para ser sua empregada. Yi Taishu se sentiu um pouco estranho, mas manteve a compostura. Ele refletiu um pouco e pareceu ter percebido alguma coisa. Ele se virou e foi embora sem falar mais nada. Long Juxue estava detestando Jiang Chen cada vez mais após ver Yi Taishu sair. Ela realmente adorava o sentimento de ter esse grupo de jovens aos seus pés. Mas Jiang Chen estava estragando tudo. A pior parte era que Jiang Chen nem mesmo tinha olhado para ela durante todo esse
tempo. Essa não era a atitude de uma almofadinha inútil. Se fosse qualquer outro dia, Long Jushui não iria olhar para Jiang Chen nem de relance. Mas nessas circunstâncias, ela sentiu em seu coração que Jiang Chen estava sendo desrespeitoso. Um herdeiro de um pequeno ducado, um lixo que nem merece ser notado, fingindo ser grande e misterioso. Eu queria ver se você consegue manter essa pose bem na minha frente. A mente dela estava cheia de perguntas e de insultos enquanto ela andava na direção de Jiang Chen. Cada passo foi tão gracioso quanto a mais bela das lotos. Jiang Chen não é... Long Jushui falou com uma voz suave. Até onde eu sei, você não tem nenhum uso para um ingrediente desse nível. Esses amigos estão lutando para comprar o osso de dragão da Reiva Solar porque querem me curar do meu mau humor. Por que você insiste em comprá-lo? Apesar de não ter sido desrespeitosa, Long Jushui deixou bem claro que alguém pequeno como Jiang Chen não estava à altura de um ingrediente de nível espiritual. Se Jiang Chen estava tentando agradar Long Jushui ao lutar e insistir na compra, já estava na hora de acabar com a brincadeira. Jiang Chen ficou desconcertado ao olhar para uma mulher tão arrogante. Ele deu um sorriso falso e disse: Então, para o que você acha que eu estou comprando? Eu não me importo com o motivo pelo qual você está comprando. Se você pretende me dar de presente, eu irei aceitar a sua sinceridade e me lembrarei disso. Ela falou indiferentemente. E se não for pra mim, então, eu também me lembrarei de você, Jiang Chen. Essa era uma ameaça nua e crua. Capítulo 13. Eu, Jiang Chen, sou mais vingativo do que imaginam. Long Jushui não se deu nem ao trabalho de esconder o seu orgulho e superioridade sobre ser a amada filha do primeiro duque. O seu tom era indiferente, mas todos sentiram uma confiança incontestável. Em todos os 108 ducados do Reino Oriental, não existe ninguém que ousaria roubar alguma coisa de mim, especialmente algo que eu quero. Jiang Chen estava com um sorriso de espanto. Você tem certeza? Não existem exceções? Exceções são impossíveis. Long Jushui respondeu com frieza. Pelo menos até o momento nunca encontrei ninguém. Tudo bem. Jiang Chen sorriu levemente. Então, meus parabéns. Você acaba de encontrar uma pessoa. Precisamos admitir, o senso de superioridade desta mulher era muito grande. Até mesmo pedindo por um favor, ela era capaz de manter seu comportamento de arrogância e superioridade. Era como se ela estivesse fazendo um grande favor para Jiang Chen. Era como se um cisne estivesse abençoando um sapo. Aos olhos de Jiang Chen, esse tipo de atitude não merecia nem mesmo uma risada. A filha do primeiro duque do Reino Oriental? E daí? Mesmo se fosse o próprio primeiro duque, pessoalmente, esse tipo de pessoa não seria nem qualificada para carregar os sapatos de Jiang Chen em sua vida passada. Long Jushui, pela primeira vez em sua vida, foi humilhada por um homem, enquanto observava o destemido Jiang Chen, em companhia do terceiro líder do Salão da Cura. Jiang Chen, eu me lembrarei de você, e se eu permitir que você passe no teste do dragão oculto, então eu mudarei o meu sobrenome para o mesmo que o seu. Eu, Bai Zhanyun, também me lembrarei de você. Você pode até ter ganho hoje, mas farei você pagar caro durante o teste do dragão oculto. Isso não é algo que o ducado de Jianghan possa suportar. E nós, do ducado de Zuki e o ducado de Yanmen? Esses caras queriam declarar o seu interesse e devoção, mas os planos deles foram por água abaixo. Como eles poderiam evitar e não descontar toda a raiva de seus corações em um alvo fácil? Naturalmente, Jiang Chen não deu a mínima para as ameaças. E ao invés disso, em sua mente, ele até gostou que esses sujeitos se identificaram voluntariamente, passando um por cima do outro. Eles até mesmo me pouparam o trabalho de encontrá-los depois. Baihu, Juke, Yanmen, vocês gostam de guardar rancor? Não irá demorar para que vocês descubram que sou mais vingativo do que possam imaginar. Se esse fosse um dia normal, o terceiro líder nunca teria se envolvido nessa discussão. Mas, desta vez ele não tinha opção. Ele tinha que apoiar Jiang Chen com todo o coração. Quando Jiang Zheng veio ao seu encontro, ele soube que essa era a sua única opção. A única opção para o Salão da Cura. Caso contrário, se Jiang Chen ficasse irritado, significaria a perda da pílula do karma celestial e a perda de uma tremenda oportunidade. E meros herdeiros não valiam tanto quanto esse negócio, sem mencionar que eles não iriam até o Salão da Cura para chorar as mágoas. Certamente, eles iriam direcionar toda a atenção para Jiang Chen, já que ele parecia fraco. E o terceiro líder não estava nem um pouco interessado em saber como Jiang Chen tomaria conta desta situação. A negociação ocorreu com tranquilidade, o contrato foi feito no dia anterior. Jiang Chen fez algumas sugestões sobre pequenos detalhes e deu autorização para Jiang Zheng assinar. Ele era o herdeiro de um ducado,
Era natural que ele não aparecesse para resolver um pequeno problema. Era claro que Jiang Chen não confiava 100% no Salão da Cura. Ele ainda tinha o controle de duas partes vitais do processo. Não existia a menor possibilidade de revelar a receita em sua totalidade ou o seu método de refinamento. Ele deveria ficar atento para evitar que, se o Salão da Cura tivesse segundas intenções, assim que eles recebessem a receita e o seu método de refinamento. O contrato foi assinado com muita alegria, mas como Jiang Chen tinha o controle sobre as principais áreas, o contrato determinava que ele visitaria o salão 1 ou 2 vezes a cada mês, ou quando necessário. No mundo dos praticantes, pílulas medicinais eram extremamente preciosas. Uma simples pílula de cura era vendida por 1 ou 2 mil pratas. Pílulas com um nível mais alto eram vendidas por 3 a 5 mil pratas. E a pílula do Karma Celestial seria vendida por um valor entre 8 e 10 mil pratas, graças ao seu alto potencial e efeito. Ela seria considerada um item de luxo e, sem sombra de dúvidas, ocuparia grande parte do mercado. Então, mesmo se só 100 pílulas fossem refinadas por mês, ainda seria considerado bastante lucrativo, com um lucro na casa dos 10 milhões de pratas por ano. E essa era apenas a estimativa mais baixa. Como seria quando eles atingissem os mercados dos reinos vizinhos e expandissem a produção para refinar centenas ou até mesmo milhares de pílulas por mês? Com os poderes de compra dos 6 reinos vizinhos, até mesmo se eles produzissem milhares de pílulas mensalmente, a demanda seria tão alta quanto a produção do Salão da Cura, e era simples imaginar a vastidão deste mercado fazendo cálculos simples. Desta forma, era fácil entender o porquê de o terceiro líder estar tão bem-humorado. Quando o contrato foi assinado, ele fez um convite para um jantar no Garça de Outono, mas foi educadamente recusado por Jiang Chen. Manter uma baixa visibilidade era o fator mais importante sobre essa parceria com o Salão da Cura. Ele não queria que toda a cidade soubesse. Além disso, era apenas uma relação de negócios com o Salão da Cura. Eles não eram amigáveis a ponto de beberem juntos. O terceiro líder acompanhou Jiang Chen até a saída, com 2 élderes, incluindo a Elder Lan. A Elder Lan ainda tinha algumas dúvidas sobre Jiang Chen, o que ficava claro apenas ao observar as suas expressões faciais. Jiang Chen estava ciente disso, e ele sentia que a graça e a nobreza desta mulher eram estreitas como os intestinos de uma galinha e o estômago de um rato. É bom que ela não arruine meus futuros planos. Eu ainda preciso irritar os outros com as minhas palavras sarcásticas quando a situação permitir. Ele pensou por alguns instantes e sorriu repentinamente. Terceiro líder, se nós não fôssemos parceiros, você certamente não me venderia o osso de dragão da Reiva Solar, não é mesmo? Como você diz isso, o salão ainda segue as suas regras quando se trata de negócios. O terceiro líder deu uma boa gargalhada, mas nem mesmo ele acreditava nelas. Regras eram coisas do passado, ninguém as seguia por dever. E se não fosse por essa parceria, o osso de dragão da Raiva Solar seria vendido para qualquer um, menos para Jiang Chen. Jiang Chen também deu uma boa gargalhada e não atacou o caráter do terceiro líder. E assim ele disse: não importa a razão, eu apenas posso dizer que você tomou uma sábia decisão. O que você quer dizer com isso? O interesse do terceiro líder cresceu. Simplesmente porque obter o osso de dragão da Reiva Solar foi uma missão dada diretamente pelo rei. Se você não tivesse me vendido, os problemas legais que o Salão da Cura iria enfrentar seriam muitos. Bom, eu já falei mais do que podia. Jiang Chen deu uma boa gargalhada e rapidamente montou no cavalo e deu uma longa risada. Você não precisa me acompanhar mais, terceiro líder. O terceiro líder estava impressionado e se afundou em seus pensamentos enquanto assistia Jiang Chen galopando para longe. O próprio rei. Ele disse para si mesmo enquanto pensava no medalhão do dragão gravado. Ele subitamente sentiu que talvez Jiang Chen não tivesse contado uma mentira. Esse moleque realmente sabe como blefar. O próprio rei, ele não foi recentemente espancado por sua majestade? A Elder Lan comentou em um tom de desdém. O terceiro líder olhou para ela nervoso. O que você pensa que sabe? Você quase arruinou a nossa negociação. E de agora em diante, tenha isso em mente. No futuro, seja mais esperta em como você negocia. Você realmente pensa que o medalhão do dragão gravado era falso? Você pensa que a receita da pílula do Karma Celestial simplesmente caiu dos céus? A Elder Lan não tinha nada para dizer. Era verdade. Tinha alguma coisa muito suspeita sobre aquele moleque. O terceiro líder ainda estava furioso sobre o que poderia ter acontecido e deu um aviso a todos. Não importa a situação, vocês devem lembrar disso. Sejam humildes diante de Jiang Chen. Ele não é uma pessoa qualquer. Nas profundezas do palácio, Dongfang Lu vagarosamente fechou o livro em suas mãos e tomou um gole do chá que estava sobre a mesa.
casa. Tiandu, alguma notícia da casa de Jiang Han? Sua Majestade, o Duque de Jiang Han está bastante calmo e não fez nenhum movimento. E o garoto? O garoto? Ontem ele aparentemente ficou em casa o dia todo e saiu essa manhã, em direção ao Salão da Cura. Ele acabou se envolvendo em um conflito com uma multidão de herdeiros. O confiável guarda chamado Tiandu deu um relatório completo de toda a situação, sem omitir nem sequer um detalhe. Esse garoto não apenas foi espancado fortemente e não morreu, ele ainda consegue perambular pela rua? Quando é que os meus guardas se tornaram tão inúteis ao ponto de não conseguirem nem mesmo espancar alguém? Dongfang Lu deu um sorriso amarelo. Mas você acabou de dizer que o Salão da Cura apoiou Jiang Chen e ignorou todos os filhos dos outros duques? O seu humilde servente também achou estranho, mas essa é a verdade. Além disso, o Salão da Cura ainda o tratou como um convidado e o distraiu por um bom tempo. Aparentemente, esse garoto não é tão inútil como dizem os rumores. Dongfang Lu estava pensando profundamente e então acenou. Eu assim espero. Nós temos que manter a esperança de que ele vai curar a doença de Ziruo. Eu só espero que ele não tente nenhum truque. Não me parece. Se ele realmente estivesse tramando algo, como ele ousaria demonstrar tal arrogância em público? Enganar um monarca não é um crime que o Duque de Jiang Han se daria ao luxo de cometer. Tiandu, lembre-se disso. Proteja esse garoto, aconteça o que acontecer. Execute qualquer plano que ele tenha. E se alguém for cego ao ponto de causar algum problema, puna-o primeiro e depois faça perguntas, não importa quem seja. Estava claro que Dongfang Lu não tinha nenhum desejo de que os eventos desta manhã se repetissem. Ele deduziu que o osso de dragão da Reiva Solar tinha alguma ligação com a doença de sua filha. Se isso tiver alguma coisa a ver com a doença da minha filha, então a herdeira de Long Zhaofeng deve deixar para lá. Jiang Chen não retornou diretamente para casa após deixar o salão. Ele tinha mais alguns negócios para tomar conta. Ainda tinham vários preparativos que precisavam ser feitos antes de ir ao palácio em 3 dias. Ele não andou muito até que o seu instinto afiado lhe ajudasse a descobrir que alguém o estava seguindo. Ele não poderia ficar irritado para que eles revelassem as suas identidades. Como alguém pode ser tão cego? Me ataque de uma vez se você é forte o suficiente para roubar até de Dongfang Lu. Jiang Chen não se importava nem um pouco se ele causasse um conflito entre o monarca e aqueles sujeitos. Todos sabiam como ele foi tratado durante os ritos do culto celestial. E se alguém era tão cego ao ponto de sair da linha e criar algum problema, ele não se importaria se um bom conflito entre a monarquia e essa pessoa acontecesse. Ele iria deixar calmamente a bola rolar. O que Jiang Chen lamentava era que a segurança pública nos arredores da capital era muito bem organizada. Pelo menos delitos durante a luz do dia não aconteciam. Que bando de covardes. O osso de dragão da Reiva Solar está aqui. Venham e tomem de mim. Eu não vou arriscar a minha vida por Dongfang Lu. Eu irei entregar sem qualquer resistência se você quiser. E eu irei correndo contar para o rei o que aconteceu. Jiang Chen já estava esperando que algo do tipo iria acontecer assim que ele saiu do Salão da Cura. Mas infelizmente, quem o estava seguindo não tinha coragem de agir. Isso acabou o deixando desapontado e deprimido. Que bando de ladrões covardes. Jiang Chen balançou a cabeça e não se importou mais com esse pequeno incômodo. Ele cavalgou em direção ao Salão Turquesa, pois tinha alguns negócios para terminar. Capítulo 14. Desrespeito em dobro. O herdeiro do ducado de Baihu, Bai Zhanyun, e o herdeiro do ducado de Juniao, Hong Tiantong, estavam discutindo algo em segredo na área privada de uma taverna. Irmão Bai, aquele moleque é extremamente arrogante. Ele pensa que nós não somos nada, principalmente você, irmão Bai. Vocês chegaram na mesma hora, mas ele roubou o osso de dragão da Reiva Solar bem debaixo do seu nariz. Isso não pode ser tolerado. Hong Tiantong era obviamente um manipulador. Suas palavras carregavam uma forte provocação. Jiang Chen ousa me insultar? Eu, Bai Zhanyun. Isso é como buscar a própria morte. Enquanto Bai Zhanyun falava, um subordinado chegou correndo. Jovem Duque, o garoto não voltou para a mansão de Jiang Han. Ele parece estar indo para o Salão Turquesa. O Salão Turquesa? O que aquele garoto vai fazer lá? Será que ele quer comprar pedras espirituais? Hong Tiantong estava um pouco cético. Por outro lado, Bai Zhanyun deu um sorriso estranho ao ouvir essas palavras. O Salão Turquesa? Você tem certeza? Seu servo seguiu ele constantemente e não pode ter se enganado. Bai Zhanyun gargalhou. Jiang Chen, seu desgraçado, você trouxe isso para si. O dono do Salão Turquesa é meu tio.
Ele se sentiu ainda mais orgulhoso quando terminou de falar. Irmão Hong, venha. Vamos ver o show que vai ser humilhar aquele moleque. Vamos aproveitar para pegar o osso de dragão da Reiva Solar. Eles não estavam muito longe do Salão Turquesa, então chegaram rapidamente e entraram pela porta dos fundos. O Salão Turquesa era uma loja especializada na venda de pedras espirituais e de pedras exóticas. Sua variedade era grande. Era a maior loja da capital. Jiang Chen estava no salão para comprar uma pedra espiritual. Ele procurou por metade de um dia, procurando também nas memórias de sua vida passada alguma pedra que servisse para a condição da princesa. Quando ele encontrou, ele logo negociou um preço. O dono do Salão Turquesa saiu apressadamente enquanto Jiang Chen esperava para pagar. O dono voltou e sorriu. Jovem Duque, que horrível coincidência. Eu acabei de descobrir que a pedra Yang que você deseja já foi reservada por alguém na noite passada. Quem reservou ela? Que coincidência. Jiang Chen estava surpreso. Tal coincidência realmente existe no mundo? Por mim, é claro. Uma voz soou dos fundos enquanto Bai Jianyun lentamente aparecia. Jiang Chen, quanta infelicidade. Eu comprei essa pedra Yang. Você quer ela? Então me dê o osso de dragão da Reiva Solar. Eu posso até, de fato, lhe entregar a pedra se eu estiver de bom humor. Quando Jiang Chen viu Bai Jianyun e Hong Tiantong logo atrás, com um sorrisinho no rosto, ele compreendeu toda a situação. Bai Jianyun era um cabeça oca e parecia estar completamente entediado. Ele começou uma briga no Salão da Cura e queria continuar ela no Salão Turquesa. Ele realmente queria começar um grande problema com Jiang Chen. Entretanto, o dono do Salão Turquesa estava realmente se humilhando ao receber ordens do filho de um duque. A opinião de Jiang Chen sobre o homem tinha caído drasticamente. Interessante. Chefe Song, você tem certeza de que não vai me vender a pedra? Jiang Chen perguntou, mantendo a compostura. Bai Jianyun rugiu. Jiang Chen, eu já lhe disse que só abro mão da pedra se você me entregar o osso de dragão da Reiva Solar. Caso contrário, nem sonhe em pegar essa pedra Yang. E se eu realmente precisar dela? Jiang Chen deu um leve sorriso. Hahaha, você acha que eu, o grande Bai Jianyun, abriria mão da pedra por você? Eu prefiro comprar para decorar o meu banheiro do que lhe entregar a pedra. O banheiro da sua mansão realmente deve ser bem extravagante. Então, não há espaço para negociações? Negociação é a minha bunda. Ou você entrega o osso de dragão da Reiva Solar, ou você dá o fora daqui. Bai Jianyun também sabia que Jiang Chen não entregaria o osso de dragão da Reiva Solar. Jiang Chen gargalhou e não deu mais atenção a Bai Jianyun. Ele não iria perder tempo com idiotas como esse. Não era como se ele estivesse comprando para ele mesmo usar. Ele estava comprando para a princesa real. Ele não iria perder tempo e esforço se explicando. Se esse grande idiota, Bai Jianyun, queria ir contra a família real, então Jiang Chen não iria impedir. Chefe Song, parece que você é um homem esperto que está se metendo em brigas idiotas. Jiang Chen sorriu de leve e balançou a cabeça enquanto suspirava. Se você não me vender agora, será tarde demais no futuro, mesmo se você vier até mim chorando. Ele caminhou para a saída, sem nem mesmo olhar para Bai Jianyun ou Hong Tiantong. Quando Jiang Chen chegou no saguão de entrada, um funcionário do salão entrou correndo. Seu rosto estava cheio de medo. Ele murmurou alguma coisa no ouvido do chefe Song, com uma expressão de horror. Ele nem mesmo ousou olhar nos olhos de Jiang Chen. O rosto do chefe Song ficou pálido assim que ele terminou de ouvir o seu funcionário. Era como se todo o sangue do seu corpo tivesse sido sugado. O seu rosto já estava branco e sem vida. Ele já sentia o gosto amargo do arrependimento na boca. Ele falou com uma voz que mais parecia um choro. Jovem Duque Jiang, espere por favor. Esta pedra Yang é sua. O Salão Turquesa não irá cobrá-lo pela pedra e irá enviá-la imediatamente para a sua mansão. A atitude do chefe Song mudou completamente em um piscar de olhos, deixando Bai Jianyun e Hong Tiantong atordoados por causa da surpresa. Tio, você fala sério? Nós não tínhamos um acordo? O chefe Song estava com o rosto cheio de angústia. Eu lhe peço, pequeno imperador, não dificulte a vida do seu tio. Não jogue os meros mortais nas batalhas dos seres celestiais. Bai Jianyun ficou furioso. Um ser celestial? Ha. Que grande porcaria de ser celestial Jiang Chen é. O ducado de Jianghan não consegue nem ser um dos melhores no reino oriental. Você está com medo, tio? Se ele não fosse intimidado pelo pai de Bai Jianyun, o chefe Song iria dar a maior surra da vida de Bai Jianyun. Ele iria espancá-lo com tanta força que ele nunca mais iria andar direito. E depois, ainda iria cuspir nele algumas vezes, apenas pela humilhação. Esse moleque não era apenas a ruína da família, como também estava arrastando o chefe Song junto. O chefe Song estava ao ponto de se jogar aos pés de Jiang Chen e agarrar a sua perna quando disse:
Jovem Duque, eu estava cego e louco. Eu lhe imploro que aceite. Por favor, veja esta pedra Yang como um presente de devoção desse velho Song. Dizem que era sempre preciso perdoar e esquecer. Jiang Chen não tinha a intenção de criar problemas para um pequeno vendedor. Ele sorriu. Chefe Song, suas palavras realçam a grande pessoa que sou. Como o senhor está sendo muito sincero, eu sinto que devo aceitar essa pedra. Quanto ao pagamento, claro que alguém tomará conta disso. O senhor enviará a pedra para um determinado endereço depois de amanhã. Eu irei lhe informar o endereço mais tarde. Sim. O jovem Duque é muito generoso. Eu estou envergonhado, muito envergonhado. Jiang Chen gargalhou. Como ele não saberia que alguém de fora interferiu nas negociações? E quanto a quem interferiu, isso era ainda mais óbvio. Quantas famílias na capital teriam o poder para que nem mesmo um dos maiores duques ousasse desafiar sua autoridade? E nesse momento, quem mais além da família real iria proteger Jiang Chen? Me parece que o velho Dongfang Lu tomou algumas precauções. Será medo de que eu possa voltar atrás com o que eu disse? Ele sacudiu a cabeça brevemente e depois saiu alegremente. Ele tinha acabado de preparar todos os ingredientes necessários para o seu primeiro passo. Bai Zanyun foi constantemente ignorado por Jiang Chen, sofrendo na pele o peso da derrota completa. Ele olhou para o chefe Song com fúria e disse: Tio, o senhor me deve uma explicação. O chefe Song revirou os olhos. Bai Zanyun, você deveria tomar mais cuidado. Isso aqui é a capital e não o seu território de Baihu. Pense se você pode ou não arcar com as consequências de ofender alguém antes de sair agindo dessa forma agressiva. Como seu tio, lhe darei um pequeno conselho. Tenha cuidado para não arruinar o trabalho duro e a dedicação da sua família em apenas uma noite. O chefe Song não estava sendo exagerado. O seu funcionário tinha falado apenas 2 frases. O comandante Tiandu da Guarda Real está do lado de fora e nós devemos vender a Pedra Yang para Jiang Chen ou enfrentar as consequências. Essas 2 frases foram mais do que o suficiente para mudar a atitude do chefe Song. Todo mundo sabia que a Guarda Real era a guarda pessoal do rei. Um esquadrão da maior competência, uma entidade que detinha o poder da vida e da morte dentro do reino oriental. Não seria um exagero dizer que se a Guarda Real fosse ofendida, até mesmo o Duque de Baihu acabaria em pedaços. Não era nem preciso mencionar um pequeno vendedor como o chefe Song. A Guarda Real era também uma das maiores forças do reino oriental, o que indicaria se uma entidade desse calibre estivesse protegendo Jiang Chen secretamente. O chefe Song não era um idiota. Ele sabia ler nas entrelinhas e ver a seriedade da situação. Bai Zanyun ainda estava xingando e praguejando enquanto acusava o chefe Song de não honrar os laços familiares. Hong Qiantong, por outro lado, estava perdido em pensamentos. Ele pensava em como tudo foi tão estranho. Isso não tinha acontecido apenas uma vez, mas 2. Será possível que Jiang Chen realmente possui alguém apoiando ele pelas sombras? Hong Qiantong pensou. Enquanto isso, Jiang Chen foi direto para a mansão de Jiang Han, já que ele tinha terminado os preparativos. 2 pessoas estavam saindo na mesma hora que ele colocou os pés na porta de entrada. Uma delas era Jiang Feng, o duque de Jiang Han, seu pai. A outra era um homem de meia idade, com um rosto sombrio e ameaçador. Sua expressão era fria, enquanto ele andava diretamente para a saída. O duque de Jiang Han estava acompanhando ele com uma espécie de sorriso humilde e cortês, enquanto murmurava alguma coisa com a voz mansa. Mas não importava o quanto Jiang Feng fosse gentil, o homem de meia idade continuava sem expressar nada. Quando eles chegaram na porta, eles deram de cara com Jiang Chen, que havia acabado de retornar. Jiang Chen finalmente conseguiu lembrar quem era o homem. Ele não era o organizador assistente Du? Esse homem era um dos principais organizadores do teste do dragão oculto. Chener, você voltou? Venha e cumprimente o grande organizador Du. Eu finalmente consegui convidá-lo para nossa mansão, mas infelizmente o mestre Du precisa ir cuidar dos seus assuntos. O organizador assistente Du olhou de relance para Jiang Chen e deu um sorriso frio. Você é Jiang Chen? Como um dos principais organizadores do teste do dragão oculto, é claro que ele sabia quem era Jiang Chen. A pergunta era obviamente falsa. Jiang Chen era um ótimo observador. Ele logo percebeu que seu pai devia ter tomado um balde de água fria desse cara. Então ele respondeu de forma descomprometida. Esse sou eu. Você é o organizador assistente Du? Du Ruhai, o organizador assistente do teste do dragão oculto, era o número 2 em termos de autoridade na competição. Não era exagero dizer que ele recebia uma fortuna em dinheiro de todos os grandes duques que estavam participando da competição. Não importava qual era o duque, qual deles não seria educado e humilde na frente de Du Ruhai. Portanto, ao ver que Jiang Chen não estava tentando lhe agradar, mas ousando respondê-lo com esse tom de voz, Du Ruhai ficou enfurecido. Não é que Du Ruhai não fosse sutil, mas é que ele não precisava fingir ser generoso na frente do duque de Jiang Han. Sua expressão se tornou de uma frieza sombria. Duque
Duque de Jianghan. Seu filho é uma figura e tanto. Ele ousou até mesmo profanar os ritos do culto celestial. Não estou surpreso de que ele pense tão pouco de um mísero organizador. Jiang Feng sabia que as coisas iriam piorar quando ele ouviu aquelas palavras. Ele estava prestes a se desculpar. Du Ruhai riu com frieza. Duque de Jianghan, não é preciso falar mais nada. Eu planejava ajudar o seu filho durante o teste do dragão oculto, mas eu recebi várias mensagens dos outros duques nesta tarde, falando que o seu filho não compreende ética ou moral. Ajudá-lo iria me colocar numa posição ruim. Portanto, você está sozinho para os testes. Organizador Du, isso... Jiang Feng estava muito agitado. Duque de Jianghan, não me culpe pela franqueza. Mesmo sem os avisos dos outros duques, baseando apenas nessa atitude inútil do seu filho, você deveria orar diariamente para que eu não torne a vida dele pior na competição. Du Ruhai decidiu jogar fora toda a consideração que ainda restava. Capítulo 15. Os 3 exames fundamentais. Vendo que todos os fatos foram colocados sobre a mesa, não havia o menor sentido em Du Ruhai continuar disfarçando as suas ameaças. Com o seu status no reino, não havia a menor necessidade de ser educado com um duque que estava prestes a perder o seu poder e influência. Jiang Feng tinha, no início, a intenção de implorar por clemência, torcendo por um milagre, mas o seu rosto se escureceu ao ouvir as últimas frases. Organizador Du, você pode me insultar o quanto quiser, mas deixe meu filho fora disso. E daí que os mais jovens não são bons para nada? Você tem tanta certeza que o meu filho não dará a volta por cima? É dito que é melhor humilhar os mais velhos do que atrapalhar o futuro. Mas que frase bonita. Você quer me dizer que toda ação tem uma reação? Não insultar um jovem só porque ele é pobre? Du Ruhai riu enquanto jogava sua cabeça para trás. Volte para a realidade. Se ele não fosse um maldito azarado, Jiang Feng, você estaria no enterro do seu filho e não buscando um favor meu. Ele enrolou as suas mangas e andou orgulhosamente em direção à saída. Espere. Jiang Chen esteve todo o tempo ao lado de seu pai e repentinamente disse: Du Ruhai, não é mesmo? Se eu bem me lembro, meu pai te enviou 600.000 pratas em meu nome. Você não tem a menor preocupação em nada com relação aos meus assuntos, e mesmo assim você parece esquecer do dinheiro. O corpo de Du Ruhai parou repentinamente enquanto olhava furiosamente na direção de Jiang Chen. O seu olhar era tão profundo que parecia que ele iria engolir Jiang Chen, mas o que ele não esperava era que o seu olhar furioso encontraria com o olhar calmo e sereno vindo de Jiang Chen. Neste momento, o seu corpo todo tremeu, como se ele subitamente estivesse dentro de um inferno gelado. Mas como isso é possível? O olhar desse garoto... Du Ruhai, após se acalmar, tentou se convencer de que aquilo era apenas uma ilusão. 600.000 pratas. Vá em frente, dê uma olhada no livro caixa. O pagamento de propina é um crime severo. Você realmente pensa que eu sou corrupto? Eu já entreguei há muito tempo as pratas que me deu ao tesoureiro oficial. Não tinha a menor chance de Jiang Chen acreditar nesse absurdo. Como alguém poderia cuspir um pedaço de carne que já estava na sua boca? Não existia a menor possibilidade de Du Ruhai ser essa pessoa tão honesta e íntegra. Aparentemente, Long Jukshui e os outros herdeiros já tinham começado a se mover contra ele, por ele não ter entregado o osso de dragão da Reiva Solar. Se fosse o antigo Jiang Chen ofender vários filhos de nobres e Long Jukshui, e também um organizador do teste do dragão oculto, certamente isso significaria a sua morte. No entanto, do que Jiang Chen teria medo agora? Todas essas pessoas não passavam de moscas irritantes aos seus olhos. Em pouco tempo, ele seria capaz de espancá-los até a morte quantas vezes quisesse. Era possível notar um sorriso frio enquanto ele olhava para o arrogante Du Ruhai e disse em um tom alto: Du Ruhai, a busca por sempre ganhar e nunca perder faz parte da natureza humana. Não há nada demais em temer aqueles duques influentes, mas humilhar os bons e temer os maus, e insultar os Jiang, a minha família, mais cedo ou mais tarde, você irá descobrir o grande erro que acaba de cometer. Se Du Ruhai tivesse respeitosamente recusado o pedido de Jiang Feng sem uma humilhação, então Jiang Chen teria entendido. No entanto, Du Ruhai havia aceito o dinheiro e teve a audácia de aparecer para quebrar a sua promessa. Tudo bem, recuse, mas devolva o dinheiro. Se você ainda tiver a intenção de manter o dinheiro, poderia ao menos demonstrar um pouco de respeito? Ser tão severo e arrogante? Será que ele já via a família Jiang como uma pilha de ossos em uma sepultura? Esse tipo de atitude realmente irritou Jiang Chen. Chener, Du Ruhai não é uma pessoa a qual deveria irritar. Ele está em segundo lugar
dentre todos os organizadores do teste do dragão oculto. Jianfeng disse quase sussurrando. E o seu pai escutou que aquele que ficou em primeiro não faz muitas perguntas. Ele basicamente delegou bastante poder e simplesmente autorizou que Du Ruhai fizesse o que bem entendesse. Ele recebe relatórios diários de Du Ruhai. Desta forma, não é exagero dizer que ele é quem está no comando. Sendo um duque, Jianfeng era valente e heróico, mas em termos de planejamento e estratégia era um fracasso. Jiang Chen não sabia se deveria rir ou chorar. Ele não teve muito tempo para entender a situação depois que ele ressuscitou. Seria possível que os problemas que o Jiang Chen anterior causou não poderiam ser resolvidos com dinheiro? Ei, Chenner, não fique triste. Eu vou continuar pensando e verei se existe outro caminho, sem mencionar... Há um ditado que diz que uma mãe coruja superprotetora acaba estragando o filho. Mas no caso de Jianfeng, era um pai. Jiang Chen descobriu que um pai superprotetor também pode estragar um filho. No entanto, Jiang Chen ainda estava impressionado. O duque de Jianghan realmente amava o seu filho. A situação era tão ruim que ele não conseguiu dizer uma palavra. Está bem, pai. Quais são as minhas notas no teste do dragão oculto? Du Ruhai chegou ao menos a mencioná-las? A expressão de Jianfeng estava bastante estranha enquanto ele gaguejava. Então, sobre isso... Jiang Chen estava realmente sem palavras. O seu pai ainda estava tentando o proteger? Pai, eu não me abalo tão facilmente. Eu posso suportar. Elas são bem ruins. Você pode me dizer a verdade? Jianfeng estava preocupado que o seu filho não fosse capaz de aceitar e sobreviver a esse desastre. Ele ficou surpreso e riu ao ver que seu filho estava preparado. Seu moleque, você realmente é especial. Tudo bem? Está realmente pedindo ao seu pai as suas notas? Você tem certeza de que não vai ficar chocado? Diga-me de uma vez. Não é possível que eu esteja em último. Tem alguma dúvida de que você não é o último? Jianfeng sorriu nervosamente. O problema que estamos prestes a enfrentar é que você não passou em nenhum dos 3 exames fundamentais. Os testes finais da segunda metade do ano vão acontecer em menos de um mês. Se você não passar nos 3 exames fundamentais, você não vai nem mesmo se qualificar para o teste final dos testes do dragão oculto. Os 2 primeiros anos e meio do teste do dragão oculto eram um período destinado ao aprendizado e ao crescimento. Um teste qualificatório seria realizado ao final deste período. Se um candidato não fosse capaz de passar nem mesmo nas qualificatórias, então ele não teria o direito de participar dos testes finais. Jiang Chen finalmente entendeu o porquê do seu pai se humilhar tanto. Porque um orgulhoso duque se deixaria ser tratado como criança por Du Ruhai. Ao ver Jiang Chen cabisbaixo, Jianfeng sorriu ainda mais nervoso. Seu moleque, não me diga que você nem mesmo se lembra quais são os 3 exames fundamentais. Jiang Chen coçou o nariz e disse: Certo, eu vou voltar e pensar bem a respeito deles. Se fosse qualquer um dos outros duques, um bom tapa na cara seria ouvido após escutar estas palavras tão passivas e despreocupadas de um filho. Jianfeng era único dentre os pais. Ele só suspirou. Filho, aparentemente o seu destino é retornar para o campo juntamente com o seu velho pai. Tanto faz. Uma vida de riqueza e prosperidade não estava escrita no destino da família Jiang. Nós talvez devemos aposentar nossas armaduras e voltarmos para os campos. Muitas coisas não fazem o menor sentido na política. Voltar para a nossa vida simples pode não ser tão ruim. Espera aí. Pai, quem é que disse que eu quero voltar para a nossa vida no campo? Jianfeng estava impressionado. Mas os 3 exames fundamentais... Então existem 3 exames. Quando eu tiver tempo, vou passar em 8. Talvez até 10 deles. Seu moleque maldito, você vai morrer se não se vangloriar uma vez ao dia? Se não for falar mais nada. O primeiro teste, por exemplo, é o requerimento mais básico. O seu Qi verdadeiro deve estar entre o nível intermediário do Qi verdadeiro, no mínimo com 4 meridianos. Você tem isso? 4 meridianos de Qi verdadeiro? O exame fundamental exige uma coisa tão simples? Agora foi a vez de Jiang Chen ficar boquiaberto. Ele minuciosamente levantou o braço. Pai, olhe para aquele banco de pedra ali. O seu Qi verdadeiro começou a circular por todo o seu corpo. Assim que ele começou a falar, circulando por todos os seus meridianos como um rio turbulento. Eles se uniram e se concentraram na ponta do seu dedo. Ele balançou o dedo, olhando pelo canto do olho. Um buraco foi feito em linha reta no banco de pedra para o qual seu dedo estava apontado. Uma linha formada por Qi verdadeiro, totalmente uniforme, sem dispersão. Esse é realmente o reino intermediário do Qi verdadeiro? Moleque,
Quando foi que você conseguiu localizar o quarto ponto de acupuntura, liberar o quarto meridiano e treinar o quarto meridiano do Qi verdadeiro? Jiang Feng estava mais feliz do que poderia imaginar. Ele quase não acreditava no que acabara de ver. 4 meridianos de Qi verdadeiro era uma conquista básica para qualquer filho de duque. Liberar o quarto meridiano não era nada para ficar tão feliz. Mas para Jiang Feng, era como se ele estivesse presenciando um milagre. Hahaha, foi ontem. Eu precisei apenas meditar por algumas horas. Mas então, pai, quais os outros 2 exames fundamentais? Você pode me falar de uma vez para que então eu pense em uma forma de lidar com eles? Nós não podemos deixar que um bastardo como Duru Hai zombe de nós, não é mesmo? Jiang Feng estava sem palavras. Desde quando os exames fundamentais se tornaram tão fáceis para esse garoto? Ele poderia realizá-los apenas se concentrando por pouco tempo? Qual o problema? Aquele velho maldito do Duru Hai ainda pode causar problemas mesmo se eu passar nos exames fundamentais? É impossível! Jiang Feng estufou o peito e disse com convicção. O seu velho pai não é um vegetal que apenas rola e finge de morto. Desde que você possa passar nos exames fundamentais e seja classificado para o teste do dragão oculto, eu te prometo que não haverá nenhum problema. Mas sobre o conteúdo do último teste, se Duru Hai tiver alguma coisa em suas mangas... Vilões são tão comuns quanto fantasmas. Eu, Jiang Chen, sou um indivíduo sem igual e não temo esses seres. A única coisa que eu tenho medo é que a sua habilidade não esteja no mesmo nível que as minhas. E dessa forma, ele consiga complicar as coisas para mim. Isso realmente me desapontaria. Ao final do dia, Jiang Chen não dava a menor importância para seres insignificantes como Duru Hai. Os 3 exames fundamentais realmente não eram tão difíceis. O seu propósito não era determinar quem eram os gênios, mas simplesmente separar o joio do trigo. A não ser que um retardado simplesmente não se empenhasse em treinar, era praticamente impossível não passar nos exames fundamentais. Fora Jiang Chen, todos os participantes do teste tinham alcançado os 4 meridianos de Qi verdadeiro. Até mesmo o gordo Xuan tinha liberado 5 meridianos de Qi verdadeiro. O segundo exame baseava-se em praticar o método do Qi oriental ametista até alcançar o nível da perfeição, sendo capaz de manter por, no mínimo, 1 hora em uma sala repleta com uma aura de luta de 4º nível. O método do Qi oriental ametista foi criado por um ancestral da família real. Foi um método utilizado no processo de fundação do reino e, por isso, altamente simbólico. Posteriormente, ele foi dividido em 5 reinos: inferior, hábil, excelente, perfeição e grande perfeição. O chamado Reino da Perfeição era basicamente aprender todas as táticas fundamentais e saber tudo de cabeça. O terceiro exame fundamental era um exame teórico. O seu objetivo era avaliar o conhecimento acadêmico de cada herdeiro. Esse teste era ainda mais fácil. Alguém poderia passar apenas memorizando as rotas. Mas que diabos? O meu antigo eu se arrastou por 2 anos e meio e não conseguiu concluir exames tão fáceis? Jiang Chen estava perdido em seus pensamentos. O que era ainda mais espantoso era o seu pai. Quando se deparava com esse seu filho, como ele nunca pensou em dar um bom tapa nele. O seu acordo com Dongfang Lu era para 3 dias, e apenas 2 dias tinham passado. No fim, restava apenas mais um dia, Jiang Chen decidiu gastar todo o seu tempo restante com os exames fundamentais. Um mero ducado não era nada para Jiang Chen, mas com toda essa situação que se desenrolou na capital, ele não poderia perder essa oportunidade de tirar uma vantagem, especialmente agora, que alguns desocupados estavam esperando que um tolo fosse expulso da família Jiang. E como ele poderia ignorar aqueles que queriam dar-lhe um tapa, ele não poderia deixar para lá. O Qi oriental ametista era um conjunto complexo de táticas. Os herdeiros aprendiam apenas os métodos mais básicos. O propósito de obrigar que todos os herdeiros aprendessem as táticas mais básicas era o de avaliar o seu potencial pessoalmente, o entendimento do Dao marcial e a habilidade de suportar o doloroso caminho do treinamento. Jiang Chen se sentou com as pernas cruzadas e meditou por um momento, enquanto vasculhava os fundamentos básicos do Qi oriental ametista. Naquele momento, as memórias de todo o seu vasto conhecimento de sua vida passada mostraram o seu verdadeiro valor. E se você deseja saber como Jiang Chen vai curar a filha do rei, inscreva-se no canal, curte, comenta e compartilha. E não esqueça de ativar o sininho para não perder a continuação de O Soberano dos 3 Reinos. Até a próxima!